Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar agora uma série de vídeos sobre o corpo humano. E antes da gente ver, então, como que o corpo humano funciona, a gente vai estudar como que ele está organizado. Então, uma coisa muito importante para a gente saber é que todo ser vivo é formado por células. As células, elas são a unidade básica da estrutura e da funcionalidade dos seres vivos. Então, a maioria dos seres, eles vão ser pluricelulares, eles vão ter mais do que uma célula, enquanto outros vão ser unicelulares com apenas uma célula. No caso do ser humano, temos muitas células, somos pluricelulares. As células que fazem um funcionamento integrado umas com as outras, elas vão se unir para formar tecidos. E diferentes tecidos que também tenham funções semelhantes vão formar órgãos. Órgãos que servem para uma mesma função vão formar os diferentes sistemas do nosso corpo, que vão formar os nossos indivíduos, tá? Também é importante falar que a gente está falando só de ser humano, né? Mas essa organização, a maioria dos seres vivos compartilha. No nosso corpo, nós vamos ter 4 tipos de tecidos principais. O tecido epitelial, ou em alguns livros chamam somente de epitélio. O tecido epitelial é o tecido que forma a pele, entre algumas outras estruturas. E uma característica principal do tecido epitelial é que essas células são muito grudadinhas. A nossa pele ela não tem espaços. Ela é bem fechadinha para evitar que as coisas entrem. Coisas que não deveriam entrar no nosso corpo, bactérias, vírus, possam entrar. O tecido conjuntivo, ele tem uma matriz, que é um material que vai unir as células desse tecido e que ele pode ter várias funções. Pode ser unir, reforçar, sustentar outros tecidos, pode ser isolar órgãos internos, pode ser vários tipos. Depois a gente vai estudar cada um deles, aí vocês vão entender um pouco melhor. O tecido muscular, ele vai ter células que elas vão ter a capacidade de se contraírem. E o tecido nervoso é o tecido que vai ter a capacidade de conduzir estímulos nervosos pelo nosso corpo todo. Então, como já falei, a principal característica do tecido epitelial é que ele tem células que são muito unidas umas com as outras. Ele reveste o corpo dentro e fora. Então, nós vamos ter vários órgãos no nosso corpo que também tem tecido epitelial, não é só a pele do lado de fora. E além da pele, vai formar também glândulas que ficam sobre essa pele. Tem glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor, tem as glândulas sebáceas, que fazem uma gordura na nossa pele, o sebo. Então, nós vamos ter várias estruturas nesse tecido epitelial, dentro e fora do nosso corpo. O tecido conjuntivo, então, como eu falei, ele pode ter várias funções. Quando tiver um espaço oco, né, no nosso corpo, ele vai ser preenchido muitas vezes por tecido conjuntivo, tá? Para ajudar na proteção, no isolamento de outros órgãos que sejam vitais, mais importantes. Então, alguns tipos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo adiposo é o que forma a nossa gordura. Então, para que ele serve? Ele serve para um isolamento da nossa gordura acumulada, tá? Também para o isolamento térmico. A gordura ela serve para produzir calor para o nosso corpo, para ser distribuído principalmente nos momentos mais frios. E também, né, para guardar essa gordura para ela ser a energia para ser utilizada em outros momentos. O tecido conjuntivo denso é o tecido que vai formar os tendões no nosso corpo. Tecido conjuntivo cartilaginoso, como o nome diz, forma as cartilagens. O tecido conjuntivo ósseo vai formar os ossos, que são muito importantes para sustentar nosso corpo em pé, nosso peso, né, deixar a gente poder se locomover de uma forma mais eficiente. E o tecido sanguíneo, que é o tecido que vai originar as células do nosso sangue. Os leucócitos, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, todas as células do nosso sangue. O tecido muscular, ele vai ser formado, então, por células alongadas, que elas conseguem se contrair e se alongar, vai ser responsável pelos movimentos do nosso corpo. Nós temos 3 tipos de tecido muscular no corpo. O não estriado ou liso, que é aqueles músculos que vão ter contração involuntária. Não sou eu quem controla. Eles vão revestir órgãos internos, normalmente, e que tenham órgãos que tenham uma capacidade de contração, como, por exemplo, a bexiga, que é um órgão que, quando a gente tem um acúmulo de urina, ela vai se expandir, e quando a gente eliminar essa urina, ela vai contrair.
O útero, quando a mulher está grávida, ele vai se expandir, e quando o bebê nasceu, ela não estiver grávida, ele vai ficar contraído. Então, esses órgãos que têm esse tipo de movimento, eles vão ter um tecido muscular liso. O tecido estriado esquelético é um outro tipo de músculo que ele vai estar sempre ligado aos ossos. E a contração deles são voluntárias. Então, por exemplo, os músculos do meu braço, quando eu puxo meu braço, eles vão se contrair ou se relaxar. Eu que controlo, então, uma contração voluntária. E os tecidos musculares estriados cardíacos, eles vão estar presentes no coração e vão ajudar esse coração a bater com esse movimento deles. Então, como eu não controlo, né, o batimento do meu coração, esses músculos eles têm contração involuntária. O tecido nervoso ele é principalmente formado por neurônios e ele é responsável, então, por levar a informação de um lugar ao outro do corpo. Então, ele é especializado nessa conversão dos estímulos vindos do ambiente e transforma esses estímulos em impulsos nervosos até o cérebro. Então, por exemplo, eu pisei numa coisa que está muito quente. O meu corpo vai interpretar esse estímulo, vai levar para o cérebro vai interpretar esse estímulo e vai levar essa resposta de volta para o pé, para eu tirar o pé desse lugar quente. Então, ele vai sempre fazer isso. Ele vai pegar uma informação, vai levar para o cérebro, vai interpretar e depois ele vai reagir de acordo com a resposta que ele tenha que ter com esse estímulo, tá? Esses estímulos, alguns são internos, então um órgão pode mandar uma mensagem para um outro órgão do meu corpo, ou pode ser de uma coisa externa, questão de temperatura, de algum cheiro, de alguma coisa que venha do lado de fora. Então, importante a gente ver que a gente está falando desses tecidos, mas eles não se encontram sozinhos no nosso corpo. Esses 4 tecidos, eles estão quase sempre juntos. Então, por exemplo, aqui está uma foto de um braço de uma pessoa, eu vou ter tecido ósseo nos ossos, eu vou ter o tecido muscular grudado, esquelético, né, grudado ali nos ossos, eu vou ter tecido cartilaginoso, que vai formar as cartilagens e até alguns tendões, né, que são tipos diferentes de tecido conjuntivo, e tecido sanguíneo também, além do tecido epitelial que vai estar do lado de fora, né, na pele da pessoa. Então, todos esses tecidos, eles vão funcionar perto um do outro, complementando a função de cada um. Eles não são isolados no corpo, tá? Agora, então, que a gente viu uma leve introdução desses 4 tecidos e da função de cada um, trazemos, então, uma lista de exercícios para que vocês consigam colocar em prática isso que a gente aprendeu, tá? Então, tá, até mais.